Notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 11 horas 4 minutinhos, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também conectado no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta segunda-feira, segundou, dia 3 de abril de 2023, uma segunda-feira em que não falaremos mais de Série A2 como uma realidade. Ainda tem a final, ainda tem a decisão, tem a disputa do título, mas a Macaca está de volta à Série A1, uma festa muito bonita no estádio Moisés Lucarelli no último sábado, arrepiando o torcedor, e também o aniversário do Bugre no domingo. E será que Regis vem? Será que vai ser o presente do torcedor do Guarani? Além, claro, do início da decisão do Campeonato Paulista, com o Água Santa saindo na frente e o Vôlei Campinas. Vôlei Campinas, ontem uma derrota que eu vou falar pra você. Deixou o torcedor preocupado pela forma com que ela aconteceu. Com o André Heller, a gente vai bater esse papo. Enfim, vamos falar muito sobre esportes a partir de agora, aqui nos 99.1, começando com os principais destaques do dia. E começando com a Macaquina, que agora não é mais de Série A2. Ela está de volta, Antônio Lupe. Bom dia, Lupe. Tudo bem, Pio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Acabou o sofrimento. A Ponte Preta está de volta à principal divisão do estado de São Paulo. E agora decide o título contra o Novo Horizontino, que também fez uma excelente campanha. As duas melhores equipes confirmaram o favoritismo e agora brigam pelo caneco da Série A2. Na entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos já se mostrou preocupado com a disputa da Série B e espera pelo menos 5 reforços, já que o Transferban caiu e a diretoria pode voltar ao mercado para reforçar o elenco da Macaca, pensando no segundo semestre. Ela voltou, Carlão de Freitas, bom dia. Bom dia, Pio, bom dia, ouvinte CBN. Ela voltou merecidamente, né? Fez uma grande Série A2, pode coroar toda essa campanha com um título, mas o principal era o acesso e isso a Ponte conquistou. Que sirva de lição aí para os dirigentes, até disse na minha última participação na jornada, para que cuidem da Ponte Preta, que valorizem a Ponte Preta. A Ponte, ela tem um potencial, a Ponte é capaz de levar o torcedor ao estádio, a Ponte tem uma torcida apaixonada que realmente carrega no colo. Então que todos esses acontecimentos positivos que envolveram a Ponte na Série A2 sirvam de lição para que os dirigentes pontepretanos cuidem com muito carinho, com muito amor da Associação Atlética Ponte Preta. E ontem na Arena em Barueri, o Água Santa saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista, 2-1 diante do Palmeiras. O destaque da final com o Leonardo Dai. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez uma avaliação muito crítica a respeito do desempenho da equipe e chegou a falar em vergonha no caso de uma derrota na final após o jogo de domingo que vem. Será uma vergonha, Carlão? Pio, eu não sei, cara, quando fala vergonha assim, dá a impressão que você desvaloriza a outra equipe. É claro que se nós levarmos em conta o investimento, o que significa o Palmeiras, né, o que significa o Água Santa para o futebol brasileiro, seria uma vergonha, mas, poxa, do outro lado tem profissionais que estão batalhando, tem aí o Thiago Carpini, que é da região. E dentro de campo, cara, isso aí fica meio que em segundo plano. Na própria entrevista do Abel, ele disse, depois que a Itália ficou fora da Copa do Mundo, sendo a vencedora da Eurocopa, ele não se surpreende com mais nada. Então, não
seria uma vergonha. É jogo, é futebol. Pelas tradições, sim, mas o jogo jogado não é vergonha. O Palmeiras perdeu ontem, ué. O Palmeiras entra atrás. Se terminasse hoje, o Água Santa seria o campeão paulista. Não seria vergonha, claro, entraria para a história. Torcedor rival ia tirar sarro, tá? Mas no meu modo de entender futebol, não é vergonha perder para o Água Santa. O Água Santa, ele só não está. Ele pode não ser melhor que o Palmeiras, que as demais equipes do Paulistão, ele foi melhor que todas. Sem dúvida nenhuma. E o destaque do Guarani, o Bugre. Bom dia, Júlio Nascimento. Sem o destaque? Bom, vamos falar da possibilidade do Regis, né? Chegar ao Guarani. Aliás, seria o presente ideal. Em compensação, Jamerson vai embora, Carlão de Freitas. Vale a troca? Olha, o Jamerson foi um achado, né, da diretoria do Guarani, e quando a diretoria faz apostas e apostas positivas, nós temos que elogiar, e rendeu muito aos cofres do Bugre. Agora, o Regis é um cara que chega para ser a referência técnica, né? O substituto do Giovanni Augusto, um cara que em 2021 foi muito bem com a camisa do Guarani, marcou 9 gols, deu 11 assistências, marcou em derby, criou identificação com o clube, e seria aí uma chegada importante, um presente de aniversário, né? Ainda estamos em momento de aniversário do Guarani, e eu considero o Regis como um baita presente. Agora, cabe ao Regis, né, em ele sendo confirmado, repetir a boa atuação de 2021. E final de semana foi final de semana também de título em estaduais, não é isso, Fábio Scheibe? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Exatamente, título estadual já saindo, viu? Após começo de temporada instável, Bahia conquista o primeiro título na era SAF. Com o título baiano deste domingo, Esquadrão de Aço chega a 50 títulos estaduais na história, viu, Pio? E tem mais, né, Fabião? Ah, tem mais. Antes de duelo com o Lyon, Messi é novamente vaiado pela torcida do PSG. Técnico Galtier defende craque e diz que vaias são exageradas. E mais, principal alvo da seleção brasileira, Carlo Ancelotti reafirma desejo de continuar no Real Madrid. Técnico italiano diz que vai continuar até o fim do contrato em 2024. E ainda brinca que se o Real quiser, renova até 2034. Choveu em Itu ontem, Fábio Scheibe, ou São Paulo, não sei onde você estava. Eu não estava aqui em Itu, não, viu, Pio? Não. Mas acho que não choveu, não. Tá. Você estava em Barueri, por um acaso? Ou... Eu estava por aí, pela vida, né? Ah, estava por aí, pela vida. É Esta perigosa. longa Estrada da vida, vou correndo e não posso... Parar! Ele tá bebendo água. Ele tava com a boca cheia. Perdão. Ele estava bebendo Eu uma aproveitei água... o ensejo para me hidratar. Carlão de Freitas estava bebendo uma água benta. Mágoas. Ai, ai, ai. Aliás, Semana Santa, essa semana a qual a gente deve muito respeito, principalmente nós católicos, mas que vai gerar meme. Vai, Antônio Lupe. Vai. Não tem jeito. O problema de ser palmeirense nesse momento, Fábio Scheibe, não que você seja, que eu tô conversando com você, então... O amigo dele mandou mensagem sexta-feira, que é Avante, porque o sócio do Palmeiras recebe antes. Recebe e aí o antes Fábio a Scheibe, que tem um informação amigo que é Avante, mandou pra ele. mandou. E aí ele... Noticiamos antes dos grandes portais. Informação exclusiva, em primeira mão. Mas o amigo dele meu, que é o Avante. amigo dele. Que é de Itu também. Que é de Itu também. O grande problema de ser palmeirense não é ter perdido o jogo ontem, é o próximo jogo ser apenas no domingo que vem, né, Fábio Scheibe? Esse que é o grande problema. Pois é, e o Palmeiras jogou muito mal, irreconhecível ontem, como disse Abel Ferreira, sem competitividade, né? O Água Santa poderia ter feito o segundo até antes, teve várias oportunidades, o Everton pegou uma bola na trave, o Everton saiu mal em outra bola, e o Palmeiras, depois que empatou o jogo logo no começo do segundo tempo, não atacou mais, parecia que estava moroso, um time desligado, sem criatividade. O Zé Rafael me chamou a atenção ontem também, não jogou sem aquela pegada que ele tem. Marcos Rocha muito mal também. O Palmeiras, como
como um todo, foi muito mal ontem. O Água Santa mereceu o resultado e poderia até ter feito o segundo antes. Como disse também Abel Ferreira, essa é a magia do futebol, né? Aquele favoritismo que sempre antecede os jogos acaba indo por água, literalmente. Exatamente, vai por água abaixo. Bom dia, Pio, na alegria ou na tristeza, saudações alviverde. Beth, a segunda-feira não tá fácil, né, minha amiga? Bom dia, Carlão, Júlio Nascimento, Lupe, Fábio Scheibe, grande Cris Salvione. Queria, Pio, que você fizesse uma pergunta para o nosso amigo Fábio Scheibe. O homem que comemora gol de bicicleta do Rony no treino de seleção, Fábio em Portugal, como que é? Fábio em Portugal, mente fria e água quente. Vixe Maria, ficou difícil aqui, hein, Cris? Eu não consegui entender muito bem, não. Mas eu vou ler no intervalo com mais calma. Bom dia a todos do CBN Esportes. Eu acertei o placar do jogo da Ponte. É o Chassi de Grilo, o profeta. Grande Peterson. O grande Peterson, que inclusive o filho dele, ele mandou uma mensagem aqui também, passou na peneira da Ponte. Boa! Parabéns aí. Eu pedi o nome do filho e a idade dele, mas ele ainda não me respondeu. O filho Henry passou na peneira da Ponte. Parabéns ao Henry. Boa! Parabéns, Henry. Quem sabe um futuro craque. Olha o Guilherme Rodrigues mandando uma foto aqui. Olha, Antônio Lupe. Olha só, mas esse aí Quem que é? É um padre benzeno jogando uma água benta sobre, isso aí vai virar meme agora, sobre os seus discípulos. Coitado dos torcedores do Palmeiras. Do céu. Você é palmeirense ou não, mande sua mensagem 19991869070 ou no chat no youtube.com/CBN Campinas. No ar o nosso CBN Esportes com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Daqui a pouquinho a gente vai falar de vôlei. E eu vou pegar no pé, hein? Se prepare, André Heller. CBN Esportes Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Trânsito. 11h17, Thaís Azevedo, bom começo de semana e é bom pro motorista também, tá? Bom dia. Ótimo dia para você, Rafa, para o Carlão, para todo mundo da CBN. Rafa, quem segue ali pela Avenida Norte Sul tem trânsito bastante carregado, sentido Guarani, desde a Américo Brasiliense até a Rua Sampainho, por conta de obras no local. No sentido Taquaral também tem lentidão na saída do viaduto Laurão, também por conta de obras. Quem segue pela Avenida Princesa do Oeste não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem, sentido Viaduto Laurão e sentido Vila Lemos. Quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes reduz a velocidade somente na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. Agora quem segue no sentido Rodovia Dom Pedro encontra boas condições, trânsito fluindo bem. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. As palhetas são itens indispensáveis em dias chuvosos. Na AutoZone você encontra as palhetas corretas para o seu veículo. Peça para quem entende. Peça é na AutoZone. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E ontem teve jogo pela Superliga Masculina de Vôlei, teve playoff e o Vôlei Campinas perdeu para São José por 3-1. Saiu na frente, vencendo por 25-20. Depois, no segundo set,
Chamou muito a atenção o resultado, 25-12 para a equipe de São José dos Campos, depois com 25-18 no terceiro e 25-18 também no quarto set. O próximo compromisso, o próximo confronto entre as duas equipes é na quinta-feira no ginásio do Taquaral. Os ingressos começarão a ser trocados amanhã, dia 4, a partir do meio-dia. Toque de Ouro, com André Heller. 11h19, André Heller, acho que você ainda não estava conectado, mas só para te colocar a par, hoje nós não começamos o programa com pensamentos, com frases, nós começamos cantando Milionário e José Rico nessa longa estrada da vida, viu, André? Muito bom dia, eu sei que você adora também. Gosto sim, viu? Eu sou um ouvinte eclético, então eu gosto de todos os tipos de música. Bom gosto, esse é sertanejo raiz, né? Isso, exatamente. André, fiz até uma brincadeira aqui também na saída do nosso primeiro bloco, mas é uma brincadeira séria, que eu falei, vou apertar André Heller hoje. Confesso, e aí falando como torcedor, e a gente tem esse direito, né? Isso que é bom quando a gente fala de vôlei Renata, a gente pode tratar também, além do profissionalismo nas transmissões, mas também como torcedor. Fiquei muito preocupado, André, muito preocupado mesmo, principalmente com o segundo set ontem, a forma com que o time não jogou, e depois, terceiro e quarto sets, a equipe parece que sentiu o baque e não conseguiu voltar para o jogo, não conseguiu se concentrar e pensar, o segundo set foi o segundo set, daqui para frente é outra história. Me preocupou ontem, viu, André? Claro. Pio, primeira coisa muito importante, tá? Eu sei que tem sempre um tom de brincadeira quando você fala que vai me apertar. Não é só hoje que você falou isso, mas outras vezes. Isso, para mim, e é um assunto importante, é sinal de confiança. Eu não faço só parte da equipe do Vôlei Renata, eu também me sinto parte da equipe CBN. E quando eu sou apertado por vocês, provocado por vocês, distendido, encorajado, isso é sinal de confiança no nosso trabalho, né? Equipes não sempre só trabalham em harmonia, concordando com tudo. Na verdade, a diversidade é a virtude de uma grande equipe, e assim eu interpreto o teu apertão. Tudo bem? Sem dúvida. Pio, confesso para você sabe que eu sou bem transparente, por mais que eu faça parte do time do Vôlei Renata, eu tento aqui sempre trazer um tom de transparência, de honestidade, até porque a minha análise aqui precisa agregar valor. Eu também fiquei preocupado, estou preocupado, estou tentando transformar essa preocupação em atenção. Afinal de contas, a pergunta que nós mais escutamos desde então, desde a derrota de ontem, é: por que esta equipe não vem conseguindo apresentar o seu melhor quando o melhor é necessário? Ou seja, a fase final do retorno e agora os playoffs não está apresentando o seu melhor. Muito pelo contrário, né? Se mostrou muito frágil ontem. Sei que essa pergunta é iminente, é importante, muita gente vem fazendo, porém nós que lidamos que estamos todos os dias ali trabalhando, nós não temos tempo para buscar respostas agora. Nós temos que buscar mais do que explicações, nós temos que buscar soluções. Na quinta-feira, nós estamos jogando a vida na Superliga, ou vida ou morte. Então, hoje é um dia de recuperação, de fisioterapia, afinal de contas, foi um jogo pegado ontem, apesar de ter sido um jogo não tão longo, mas foi um jogo muito pegado ontem. A equipe, sem dúvida nenhuma, sofreu o baque não só físico, mas também psicológico, porque nós não esperávamos sofrer uma derrota dessa natureza. A equipe de São José é extremamente qualificada, mas em momento algum nós imaginávamos que nós jogaríamos, por exemplo, o segundo set assim. O terceiro e o quarto set não foram diferentes, e nós temos que, a partir de hoje, já pensar o que fazer, quais ajustes temos tempo para realizar, para na quinta-feira realmente apresentarmos tudo
que a gente treinou durante toda a temporada, porque no retorno nós nos consolávamos com os tropeços. Agora, o tropeço, caso aconteça na quinta-feira, ele significa a nossa saída precoce da Superliga, e ninguém quer isso. Nós sabemos que nós não temos uma equipe para sairmos agora. A nossa equipe é melhor, sim, do que a equipe de São José. Treinou mais, se preparou mais, não sei se melhor, mas se preparou mais, e nós temos condições. Porém, tudo isso que eu estou falando agora, Pio, tudo isso é muito bonito agora, aqui, ou no papel. A questão é que no esporte, assim como qualquer outra área, o que importa é o desempenho, é a prática, é o que a gente faz. Na quinta-feira, nós precisamos apresentar tudo aquilo que nós nos preparamos para apresentar durante toda a temporada. Está em jogo toda a nossa temporada e a gente não vai deixar isso escapar. André, é claro que o vôlei é um esporte coletivo, mas sem dúvida nenhuma, quando tem um atleta que está numa noite inspirada, isso acaba fazendo diferença. Isso é inegável. O Douglas ontem, ele estava numa noite quase perfeita, né? Sabendo o momento de descer o braço, sabendo o momento de tirar o braço, de dar largadinha, de dar pancada no fundo, de chamar o time, de inflamar a torcida. Isso faz diferença num jogo decisivo, você ter um cara que está numa noite especial como ele estava, e, por outro lado, o Vôlei Renata não teve ontem ninguém que ficasse acima da média, digamos assim, como a gente espera, com o Felipe Roque, com o Adriano, enfim, com as nossas grandes estrelas. Nossa, pergunta fenomenal, tá? São alguns pontos de vista, ou vistas de alguns pontos, né? Meu amigo, primeiro que é importante que se diga, para quem não assistiu o jogo, que o Douglas Souza ele só começou a aparecer dessa maneira a partir do segundo set. E por coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, foi no segundo set que a gente parou de pressioná-lo no saque flutuante. Nós deixamos mais ele livre para que ele ficasse mais à vontade, passando e atacando, e aí quando ele consegue atacar, quando ele começa a sacar, ele se sente livre para conseguir desempenhar, inclusive para chamar a torcida. Então, sim, ele estava numa ótima noite, mas também nós o colocamos em jogo, ok? Uhum. Eu te falo isso porque no primeiro set nós conseguimos pressioná-lo com saque flutuante, saque estratégico em cima dele. Acho que a gente podia ter abdicado de algum saque viagem que não estava sendo assertivo, porque saque e viagem, Pio, que é aquele saque forte, para quem não acompanha tanto vôlei, se você não tiver convicção, se você não for firme, é melhor você ir no saque flutuante para oscilar, para que a bola oscile e cause mais dificuldade. Então a gente deixou de abrir mão do saque viagem, que não estava sendo assertivo, e poderia ter agredido mais, pressionado mais com um saque mais estratégico, ok? Agora, foi uma noite especial do Douglas Souza? Foi, assim como foi do Michel, assim como foi do Brasília, assim como foi de outros jogadores. A questão é que nós não temos tempo para buscar respostas, mas fica uma pergunta que nós temos que buscar soluções. Por que nós não tivemos jogadores em uma noite especial? Porque essa noite especial, para o senso comum, ela existe. Para nós não existe muito, Pio, sabe? Nós apresentamos o que a gente faz durante a semana. Nós treinamos para termos sempre noites especiais de dias de jogos. Eu não sei se eu estou sendo claro, sim, sabe? Então, sim. O Douglas fez o que ele está sendo pago para fazer, o que ele está treinando para fazer. A questão é, temos que nós agora fazermos os ajustes necessários durante a semana para que os nossos atletas, a nossa comissão técnica, ou seja, todos nós, porque eu me incluo nessa, estejamos numa noite, nas boas aspas, especial na quinta-feira, porque é necessário que todos nós estejamos nessa noite para conseguir conquistar uma vitória na quinta e aí preparar novamente a equipe para o domingo. Aí é uma pergunta muito mais de um leigo, né, em termos técnicos e pedindo essa explicação porque também é a imagem que nos passa, André.
Ontem, o time começa com o sexteto, considerado ali o titular pelo Horácio, e acontecem muitas alterações durante o jogo, né? Muitas mudanças. Obviamente, o Horácio precisava tentar mudar ali o panorama que estava acontecendo. Quer dizer, ele põe o Nicolas Lazo, ele tira o Frank, o Everaldo entrou muito mais na questão do segundo set também. Ele volta com o Fonseca, ele tira o Brito. Isso é um sinal também de que ontem a equipe não estava encontrando aquilo que precisava, e aí por isso tantas mudanças precisam ser feitas durante a partida, porque geralmente a gente vê uma manutenção de equipe em praticamente todo o tempo, né, de um jogo. Ótima pergunta novamente, Pio, e bem observado por você, tá? Eu sinceramente acho que essas mudanças ou são o sintoma, a consequência de uma oscilação da equipe titular, ou são a própria causa, sabe? Então a gente não sabe o que é sintoma, o que é causa, o que é consequência. O fato é que, na minha visão, ontem especificamente, nenhuma mudança técnica ou tática surtiria efeito, porque a questão era comportamental. Porém, é muito importante que eu complemente essa minha colocação, porque a questão, o fator comportamental, ele sempre faz parte do jogo. Ele é um fundamento, como se fosse um fundamento técnico, ou tático, ou cognitivo, ou físico. A questão comportamental é muito importante. Ontem, por momentos, eu escutei isso de torcedores, inclusive, a equipe transpareceu apatia, mas em momento algum estava apática. É que realmente a equipe se paralisou e em algum momento não sabiam mais o que fazer, porque todas as possibilidades naquele momento já tinham sido exploradas e não surtiam efeitos. Essa questão é uma questão muito importante, porque a gente não consegue isolar o elemento técnico, do tático, do físico e do comportamental. Eles se permeiam ao longo do jogo e a beleza do esporte está aí. De novo, eu volto a repetir, sendo bem redundante, é que nós temos até quinta-feira para fazer esses ajustes. Tudo é possível no esporte, tudo é possível. São pequenos ajustes, tem muita coisa boa esse time. São pequenos ajustes para a gente encontrar o tom ideal para realmente fazer um bom jogo contra São José dos Campos, que jogou um ótimo jogo, que é um bom time, mas não é o melhor time do mundo. Tem alguns pontos fracos que devem e podem ser explorados pela nossa equipe. A questão é como nos prepararmos para estarmos lúcidos para desempenhar nosso melhor e ainda sabotarmos ou usarmos esses pontos fracos do São José. É a beleza do esporte, mas ao mesmo tempo é o nosso desafio até quinta-feira. Sem dúvida nenhuma, e com o Taquaral abarrotado, isso a gente tem certeza dessa energia. André Heller, nosso toque de ouro. Se você aceitar, não combinei nada com você antes, mas se você aceitar, uma pequena palavrinha com a gente na sexta-feira, em uma edição especial para falar do jogo de quinta. Pode ser, André? Convite aceitado. Tá tudo ótimo. Bem? Combinado, André. Boa semana. Até sexta-feira. Um abraço pro Carlão aí, que nem me cumprimentou. Ele deve estar de mal só porque o nosso time perdeu. Nem olhou, tá de preto. Não sei se ele tá de luto ou não, mas Carlão, um abraço. É preto luto. Ô André, um abraço. É porque eu percebi o Pio assim, muito nervoso com o que aconteceu com o Renata. Eu fiquei até meio quieto. Deixa o Pio resolver isso com o André. Eu vou ficar quietinho na minha. Até eu fiquei com medo aqui, André. Eu cheguei, é verdade, eu cheguei bravo na redação. O homem tá hoje, bravo, André. tá bravo. Deixa eu encontrar o Pio presencialmente para ele ver. Ele vai ver. Ele me intimidou aqui. Não, Deus, nem quero te encontrar. Deixa passar. Valeu, André. Até sexta-feira. Valeu, gente. Repórter CBN, 11h32. Repórter CBN. Segunda-feira, 13 de abril de 2023. O presidente Lula afirmou que o Brasil vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Ele também disse que vai acontecer mais coisa no país do que as pessoas estão esperando.
Segundo o petista, tudo vai depender muito da disposição do governo. Lula deu a declaração no começo de uma reunião com ministros de pastas ligadas ao setor produtivo e à área institucional do governo. O Planalto prepara a apresentação dos resultados dos 100 primeiros dias da gestão. O Congresso Nacional marcou para amanhã a instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória de reestruturação dos ministérios do governo Lula. Será o primeiro colegiado instalado desde o início do embate entre os presidentes da Câmara e do Senado sobre a tramitação das MPs. Na semana passada, Rodrigo Pacheco negou o pedido de Arthur Lira para discutir o tema numa sessão do Congresso. O senador defende o modelo que está previsto na Constituição, ou seja, os textos passam primeiramente por comissões mistas e depois pelos plenários das duas casas. Já o deputado quer que o trâmite continue no modelo excepcional que vigorou durante a pandemia. A proposta seguia direto para o plenário sem passar pelas comissões mistas. O governo da Rússia acusou a Ucrânia e integrantes do grupo fundado pelo opositor Alexei Navalny de terem cometido o ataque à bomba que matou um blogueiro militar num bar no centro de São Petersburgo no domingo. Uma mulher foi presa suspeita de participação na ação. Ela é acusada de pertencer à ONG de Navalny. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: bacalhau Zarbo, R$ 49,98 kg. Linguiça toscana Seara, R$ 16,98. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 5,99. Cerveja Spaten lata, 350 ml, R$ 3,69. Ofertas válidas de 31 de março a 3 de abril. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h36. Opa, Antônio Lupe, caiu aí. O Guilherme tá dizendo assim, ó: o que importa é a macaquinha no projeto rumo ao Mundial. Vamos arrumar o Mundial antes do Palmeiras. Torcedor da Ponte feliz da vida, Antônio Lupe. Ah, tá eufórico, né? Eufórico. Eufórico é a palavra. É até isso. porque no último sábado, que festa, hein, Rafael? Eu vou falar pra Foi o dia do você. seu aniversário, mas quem fez a festa foi o torcedor Ponte Pretano. Nossa, essa frase ficou maravilhosa também. Você gostou? Esse trocadilho, eu gostei bastante. Mas o momento em que o evento, o cerimonial, né, quando entram os times, solta aquela fumaça preta que cobre quase todo o estádio, e o torcedor com o celular e lanternas acesas, e aí na hora do time enfileirado começa a cantar o hino da Associação Atlética Os Ponte massacotinhos, Preta. né? Eu vou falar um negócio pra você, Antônio Lupe. Era um jogo, depois de toda essa festa, imperdível. É verdade. E sabe, quando eu cheguei no estádio pra trabalhar, aquele... É um morro, né, que fica ali na frente do Moisés Lucarelli, né? A Praça Francisco Ursaia. Isso. Abarrotado de gente, Rafael Pio. Praticamente o ônibus que... Eu falei isso na transmissão, o ônibus que... O hotel onde a Ponte está concentrando agora Não é foi outro, o Gurilão, né? Não, foi Não, um outro. Acho que o Gurilão tá no mecânico. O hotel fica ali na Aquidabão, fica muito pertinho do Moisés Lucarelli. E praticamente o ônibus foi carregado.
pelo torcedor até a entrada do Moisés Lucarelli. Mais de 16 mil torcedores acompanharam mais uma vitória da Ponte em cima do 15. No primeiro jogo foi 3-0, no segundo 2-0. Gé e Eliel marcaram os gols da Ponte Preta, só que o craque do jogo foi ele, Elvis, que colaborou e muito com essa vitória da Macaca. Objetivo conquistado, a Ponte está de volta à principal divisão do futebol paulista, só que na A2 ainda tem a decisão do título contra o Novo Horizontino, outra grande equipe que fez um alto investimento e também conseguiu garantir o seu passaporte novamente para a Série A1. Justamente os dois times que caíram ano passado retornam à elite do futebol paulista. E o técnico Hélio dos Anjos falou a respeito da motivação, de como não deixar essa empolgação parar para, quem sabe, a Ponte Preta conquistar o título da Série A2. Nós não conquistamos o título, então nós já estamos preparados para isso. Sabe, não tem relaxamento. Não vai ter relaxamento. Você entende? Nós vamos disputar um título. Eu quero que as pessoas entendam isso. Daqui a pouco você não consegue ganhar. Nós vamos disputar, são 2 jogos. Você entende? Mas nós gostamos de título. Meu grupo gosta de ganhar. O vestiário nosso virou um vestiário de comemoração. Eu sempre falei isso para eles. Gente, pelo amor de Deus. Porque eu até fiz aí um apanhado com eles, aí eles me ajudaram. A Ponte Preta, o geral da Ponte Preta, ela tem um problema. Sabe? A Ponte Preta é sempre assim. Se perder o jogo, o que nós vamos fazer? Se perder o jogo, a segurança está pronta? Se perder o jogo, está não sei o quê? Se perder... Gente, isso não existe. É se ganhar. Se ganhar, nós vamos comemorar? Vamos. Se ganhar, nós vamos estar melhor amanhã para treinar? Vamos. Então a Ponte tem que superar essa questão de que perde. Né? Então eu tenho colocado muito isso para os jogadores. Muito. A minha parte do trabalho hoje de motivacional, a parte do envolvimento emocional com o jogo, eu falei para eles de um ano atrás o que nós estávamos aqui. O reflexo das derrotas. A vida que nós estávamos tendo. Então nós temos que valorizar o que nós conquistamos nesse ano, né? De buscar, de lutar e tudo. E motivar para ganhar. Nós vamos ganhar, nós vamos disputar o título para ganhar. O Novo Horizontino vai disputar o título para ganhar. Você entende? E vai ser sim vamos ser sim 2 grandes jogos. Bom, tá aí esse o técnico Hélio dos Anjos falando a respeito dessa decisão contra a equipe do Novo Horizontino. O nosso companheiro Gustavo Biano acabou mandando aqui para nós no ramal interno, no nosso comunicador interno, no circuito interno, que o primeiro jogo ele vai acontecer quarta-feira, às 6h30 da noite, jogo em Novo Horizonte, e a volta sábado às 15 horas, sábado no estádio Moisés Lucarelli, 3 horas da tarde. Isso. É a informação que foi passada aqui pelo nosso companheiro Gustavo Biano, lá da IPTV. Nossa Senhora da Aparecida. Ficou bonito? Ele tava bem de sapatênis? Nossa, ele tava de sapatênis no jogo contra o 15 lá e aqui ontem. Guga, sábado. Ô Guga, sapatênis pra fazer futebol. Não dá, né, Guga? Eu aprovo... E a camisa combinando. Não, eu aprovo sapatênis em qualquer situação. E de bermuda. Acho que a gente não precisa entrar nessa seara novamente. Então vamos voltar pro assunto que o primeiro jogo, então, quarta-feira às 6h30 e sábado que vem às 15 horas, os 2 jogos. E só mais um detalhe, a entrevista do Hélio foi uma entrevista longa, mas mais uma vez uma entrevista com muito conteúdo. Já alertando a disputa da Série B. Que o time, é claro, ele até falou assim, eu torço para que sejam vendidos alguns meninos, porque isso vai ajudar financeiramente a Ponte Preta. E aí é um problema dele, que vai ter que resolver esses problemas encontrando outros jogadores. E ele afirmou que precisa de 5 atletas. 5 jogadores, na opinião do Hélio, para a disputa da Série B do Campeonato Não Brasileiro. falou de posição. Não ele falou só posição, falou... porque ele justificou. Eu não vou falar as posições para que não interfira dentro do meu grupo. Até porque ele tem essa questão aí também de blindar o elenco. É o cara também que teve o nome gritado pela torcida nos 2 jogos e comemorou seu terceiro acesso da Série 2 para a Série 1. Bom, só para alertar o torcedor pontepretano, o site Futebol Card já tem ali o pré-evento, né? Ainda nem está no horário que a gente falou, mas também não está disponível para compra ainda esses ingressos, mas já tem, se você quiser, torcedor, já ir se adiantando, fazendo seu cadastro, aquela coisa toda, e ficar atento. Imaginamos nós que ainda hoje esses ingressos comecem a ser vendidos. O cadastro do evento ele já está feito.
lá no site onde a venda é realizada. Ô Carlão, muito mérito. Eu acho que é impossível encontrar alguém que vai colocar qualquer ponto de interrogação nessa campanha de acesso da ponte. Ah, sem dúvida, Pio. Merecido. O título seria realmente uma cereja do bolo, mas a Ponte precisava deste acesso. A Ponte não poderia ficar na Série A2. A Série A2 atrasou demais o planejamento da Ponte. Tudo bem, hoje já passou, mas o rebaixamento foi imperdoável. A Ponte assumiu aí a Série A2 e fez bonito, né? Prevaleceu a qualidade, a própria estrutura em relação aos adversários. Ela passou como um trator. O próprio Novo Horizontino também se encaixa nesta situação, até porque é uma equipe que a gente ficou sem entender o rebaixamento, né? Porque se estruturou, financeiramente é abastada, até mais que a Ponte Preta. Então, as duas melhores equipes, os clubes com um investimento maior, tudo isso prevaleceu dentro da Série A2 e merecidamente ambos retornam aí à primeira divisão. Sobre o Hélio dos Anjos, cara, uma coisa que eu tenho medo por tudo que está acontecendo com o Hélio na Ponte é a vaidade de alguns dirigentes. Eu espero, e até no final do jogo eu disse, né, cuidem da Ponte Preta, que a vaidade não atrapalhe o desenvolvimento da Ponte. A Ponte não pode cair para uma Série A2, ela não poderia ter disputado uma Série A2, mas ela passou e subiu. Mas cuidem da Ponte. Não tentem ser mais importantes que a Ponte Preta, que é a entidade, e o Hélio está incutindo isso dentro do clube Ponte Preta, né? Falando que o otimismo tem que tomar conta da entidade, o torcedor ponte-pretano ele é reticente, até pelo sofrimento, até pela história do clube, não sei se vai dar, não sei, não tem que dar. Se não der, consequência, mas tem que dar. O acesso tem que chegar como chegou, tem que assumir que quer o título, e quer o título. Eu acho que não pode interferir, assim, em não ganhando, gerar um mal-estar, até porque é para coroar a campanha. Se não conquistar, ótimo, já subiu, que era o principal. Vamos para uma Série B. Mas tem que assumir que quer o título. Todo mundo entra em qualquer competição. Eu vou brincar de para o ímpar com meu filho, eu quero ganhar. Né? Então ela tem que entrar na Série A2 para ser campeã. Colocar, incutir a cabeça do torcedor no dia a dia da Ponte Preta uma mentalidade vencedora, coisa que a Ponte Preta não tem. Então, que a partir desta Série A2, e mesmo em qualquer coisa ruim, você consegue extrair algo positivo, né? Falam que o lírio sai da lama, então que a Ponte possa usar esta Série A2 como um trampolim para uma mentalidade vencedora, uma mentalidade grande, para que ela possa disputar uma Série B com dignidade, disputar uma Série A1 ano que vem com dignidade e não passar essa vergonha que ela passou na temporada 2022, sendo rebaixada para a Série A1 do Paulista. E por que eu disse o Hélio e relacionei a vaidade? Porque o Hélio está aparecendo muito e com merecimento. Porque ele é o fio condutor dessa campanha, ele que fala desta mentalidade da Ponte, ele sabe falar da Ponte Preta, ele fala de ídolos, ele fala da torcida, é tudo que o torcedor ponte-pretano gosta de ouvir, o Hélio fala. Então, dirigente ponte-pretano, por favor, deixem o Hélio dos Anjos trabalhar, que não tentem serem mais importantes que o Hélio dos Anjos. Hoje ele é o cara da Ponte Preta. Ele foi o cara do acesso, o cara que organizou tudo isso. Então, minha gente da Ponte, não deixe a vaidade atrapalhar todo este processo que está sendo reconstruído na Ponte Preta, muito em virtude do que o Hélio dos Anjos tem feito à frente do comando técnico. Antônio Lupe. Oi, rapidamente, Fábio Chaib, o Lupe tem uma informação importante. Só pra confirmar, a gente já tinha passado aqui a informação do Biano, né? E o Novo Horizontino acabou soltando aqui de forma oficial o primeiro jogo no Jorge Ismael de Biasi, 5/4, conhecido também como depois de amanhã, quarta-feira, 6h30. 6h30 da noite. E Ponte Preta e Novo Horizontino, Moisés Lucarelli, dia 8/4, sábado, às 3h da tarde. 3h da tarde. Oi, Fábio Chaib. Eu queria dar um destaque também para a torcida da Ponte Preta, que fez uma linda festa, né? Acabou não tendo incidentes no estádio, não invadiram o campo, como a diretoria tinha pedido, como você mesmo tinha pedido. Eu estive aí no call center, diferentemente do Lupe e do Carlão, que estavam no estádio, viram a festa de perto, mas muitos ouvintes mandaram relatos, mandaram vídeos aí da festa da Ponte Preta. Muito legal essa participação da torcida,
que abraçou o time e levou o time de volta à Série A1 do Paulista, não é, Pio? Não, foi muito bonita a festa e foi muito organizada a festa. Exatamente o que você disse, sem nenhum incidente. É isso que a gente fica realmente muito feliz. E a gente espera que seja assim também na final, na grande decisão. Quarta-feira, 6h30 da tarde, lá no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte. Depois, no sábado, às 3h da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Intervalo, já já a gente fala do Guarani também, um pouquinho mais da final do Paulistão, entre Palmeiras e Água Santa. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 11h49. O Thiago... Que Thiago? O Wagner Amorim, feliz da vida com o acesso da macaca, mandou mensagem aqui pra gente, tem uma foto. O Elvis jogaria ao lado de Renato Cajá e Adrianinho, Fernando da Vila Industrial. Você tem 10 segundos pra responder, Carlos. No coração de muitos, sim. Claro, os 3 com a camisa 10. E mais o de Caio e o Marcelo Borges, 5 com a 10. Agora, o Elvis já entra nesse celeiro? Ah, entra, né? Entra? Entra. Dentre os 5, não é, talvez seja o quinto. Tá, não, tá. Entre ele e Adrianinho, assim. Tá. De cá, o concurso, é o Pelé da Ponte Preta. Cajá em segundo. Cajá e Marcelo Borges. Tá. E Elvis brigaria aí com o Adrianinho. Com o Adrianinho. Mais os 5. Elvis já pode... Não, Piá falando não. de talento. Piá foi bom, tudo mais bom. Talento, coisa linda, plástica do futebol. Ô Elvis, pode ir no cartório e colocar mais um sobrenome aí, porque você foi eleito da família já. Só que no futebol profissional, jamais. Hoje, jamais. Não, né? Não jogaria, né? Se juntasse ali, sem nenhuma chance, né? Vamos falar do Guarani. Ontem o Bugrão comemorou o aniversário, teve evento no Estádio Brinco de Ouro e a grande possibilidade do Regis ser anunciado aí nas próximas horas ou dias como reforço do Bugre, hein, Júlio Nascimento? Oi, Pio. Semana agitada nos lados do Brinco de Ouro e de muita expectativa do torcedor em relação ao anúncio dos primeiros reforços. Muitos jogadores já estão integrados e até treinando com o técnico Bruno Pivetti. O Guarani segue adotando, né, a mesma estratégia do último conselho de administração, agora definitivamente sob o comando do André Marconato, que assumiu ontem com o aniversário de 112 anos do Guarani. A primeira missão do Marconato é oficializar e apresentar os reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, nas últimas semanas, arquitetou ao lado do Rodrigo Pastana, que é o responsável pelo departamento de futebol e também da nova comissão técnica, todos os jogadores que seriam buscados no mercado. O Guarani fez uma avaliação do elenco, dos jogadores que vão ficar em comparação com o Campeonato Paulista. Existe sim uma base do Paulistão, mas já são pelo menos 8 jogadores acertados com o Bugre. Vamos lá. Goleiro Pegorari, inclusive já jogou no Guarani, estava no Juventude. O zagueiro Valber, outro que retorna ao Guarani depois de 3 anos. O Valber jogou no Brinco de Ouro em 2020, estava no ABC e agora volta ao time do Bugre. São 2 volantes. Matheus Bueno, passou um tempo no Coritiba, onde trabalhou com o Pastana, depois foi para o futebol português, onde estava no Gil Vicente. É um jogador muito parecido, muito próximo tecnicamente em relação ao Wenderson, em termos de características. E o outro volante é o Lucas Araújo, esse mais brigador, mordedor, um jogador ali para ajudar na contenção depois da saída do Richard Rios, também do Leandro Vilela. Meio campo, e aí, claro, a grande novidade do Guarani, a volta do Regis. Jamerson Bahia aceitou a proposta do Coritiba, vai assinar por 3 anos com Coxa e contrapartida o Regis vem para o Guarani. Inclusive,
Nessa negociação do Jamerson com Curitiba, claro que o grande presente da torcida é a volta do Regis, né, Pio? Mas o Guarani ainda está negociando a chegada do Bernardo, volante do Curitiba. Seria o Fabrício Daniel, o jogador envolvido também nessa troca, mas com a vinda do Regis, o Curitiba optou por um outro jogador. E aí esse atleta deve ser o Bernardo, que deve acertar com o Guarani entre hoje e amanhã. Ainda no meio campo, o Tony Anderson, jogador que pertence ao Bragantino, será emprestado. E aí no ataque, também novidades. Lucas Silva, que estava na equipe do Avaí. O João Vitor, jogador que estava na Portuguesa. Alguns desses atletas já estão no bid. Tem outros jogadores que o Guarani ainda avalia, né, Pio? E a gente vai contando durante a semana, como o Vinícius Popó do Capivariano, Lucas Paraíso da Portuguesa, Daniel Guedes, lateral direito. O Guarani ainda deve se movimentar no mercado e a meta permanece entre 10 e 12 jogadores antes do jogo contra o Avaí na Série B. Pio. Valeu, Julião. E aí começa a tomar forma ou muito cedo para dizer, Carlão? Olha, com a chegada do Regis já muda, né? Porque quando você tem um jogador, a gente estava brincando aqui com relação à Ponte, mas se encaixa também no Guarani. Quando você tem um jogador do naipe do Regis, você consegue, já é um pontapé inicial importantíssimo para organizar o time. Por quê? Porque o Regis ele é acima da média. O Regis é daqueles jogadores que ele tira o coelho da cartola. O jogo tá complicado, ele tem uma bola parada, ele tem um lançamento entre os zagueiros adversários que ele descobre o atacante lá para fazer o gol. Então é um cara que ele está acima, né, dos demais. Então, a partir do Regis, eu acho que o Guarani já começa a ter uma cara, porque o que me deixava temeroso, perdeu o Giovanni Augusto, tudo bem, com todos os problemas do Giovanni Augusto, mas era o diferente. O Giovanni Augusto em campo, ele mudava o patamar do Guarani. Todo jogo que ele jogava, o Guarani ele mudava, isso é inegável. Você pode questionar a postura dele, o custo-benefício, mas ele em campo, o Guarani era outro. E o Regis é a mesma coisa. Com o Regis em campo, o Guarani muda o patamar. Então, a partir de um camisa 10, um camisa 78 da qualidade do Regis, você pode ir colocando jogadores, talvez até medianos, mas ao lado do Regis, esses jogadores crescem. Então, com um camisa 10 desse naipe, já muda, já deixa o torcedor mais animado e já dá uma outra cara para essa formação do Guarani. Bom, gente, então, só confirmando a decisão do Campeonato Paulista da Série A2, 2 jogos, quarta-feira, 6h30 da tarde, o primeiro lá em Novo Horizonte, no sábado, às 3 da tarde, estádio Moisés Lucarelli, é o jogo do título. Fabião, por falar em jogo do título, o Bahia não teve nenhuma dificuldade ontem, né, Fábio Scheib? Não teve, na Fonte Nova lotada, viu, Pio? Venceu o Jacuipense por 3-0 e conquistou o primeiro título na era SAF, viu, Pio? O time do técnico português Renato Paiva chega agora, o Esquadrão de Aço, né? Chega a 50 títulos estaduais, 50 títulos baianos. O Bahia que não começou muito bem a temporada, na Copa do Nordeste tomou uma sabugada do Sport, não se classificou para a segunda fase, mas no Campeonato Estadual reina de braçadas. E Lionel Messi cada vez mais distante do Paris Saint-Germain, podemos dizer assim, mas acho que ele tá muito preocupado também de ter sido vaiado ontem, hein, Fabião? E a vaia antes da derrota para o Lyon, viu, Pio? Foi antes da derrota, no anúncio da escalação do time no placar eletrônico, todo o estádio, como dizem relatos, vaiou novamente Lionel Messi, a segunda vez seguida que isso acontece. E no final do jogo, geralmente como os jogadores fazem para confraternizar com a torcida, Lionel Messi não foi, saiu direto para o vestiário. E só um detalhe, que na véspera da partida, o atacante Mbappé e o Hakimi, zagueiro do PSG, compareceram a uma festa da torcida organizada do PSG. Mbappé até balançou a bandeira, soltou sinalizadores na festa da torcida do PSG. Pelo menos, por enquanto, Mbappé está sendo mais querido que Messi lá no PSG, né? O Messi deve estar bem preocupado, né, Carlão? Com essas vaias, né? Não virou, né? Não virou. Em nenhum momento houve aí a famosa troca, né? Nem do Messi para com o PSG, muito menos do PSG. Não virou relacionamento frio. O PSG é aquele clube que se encaixa também em aquela coisa sem alma, né?
Futebol ele precisa de profissionalismo, ele é um business, mas a essência do futebol é a paixão. E infelizmente o PSG não. O relacionamento do Mbappé com o PSG é diferente. O Mbappé é francês, né, ele foi revelado pelo Mônaco, mas tem uma ligação com o Paris Saint-Germain. Agora, o Messi, o próprio Neymar também, apesar de ter um longo contrato maior, né, o relacionamento dele com o Paris Saint-Germain, mas também frio, uma barbaridade. Futebol é paixão, Pio. Vale dizer que o contrato do Messi se encerra agora em junho, né? Tchau. Sem chance de renovar. Ô, Lupe, o Chico tá dizendo aqui, ó, a Ponte precisa resolver urgentemente o portão de entrada quando tem grande público. Sábado, quase 1 hora pra entrar no estádio Moisés Lucarelli. Mas o Pio, assim, eu entendo também o lado do torcedor, mas era muita gente, não tinha o que fazer. Agora, se houve algum tipo de problema na catraca, trava, vistoria da Polícia Militar, isso tudo impacta, né, no tempo e nas filas, mas tinha muita gente pra entrar. Uma última pergunta do Gustavo. Fácil, Carlão, até porque o programa tá acabando, você tem 10 segundos. Quem sai na frente pra Série B? Guarani com as contratações ou Ponte que já está jogando? Pio, você disputar uma Série A1 de Paulista é diferente de uma Série A2. Tá. Eu acho que o Guarani tem um pouco mais de corpo pra Série B. Antônio Lupe, até a tarde no Arena CBN. Até a tarde, travou? Deu uma travada aí? Recebeu uma mensagem aqui. Mensagem futebolística? Não. Então tá bom. Mas é aquela que faz travar. Travou. Que passa 10 coisas ao mesmo tempo na cabeça. Viu, você pagou aquele boleto? Nossa senhora, você pensa assim. E quando a pessoa manda e apaga, então? Nossa, aquilo dá um desespero. Chega a mensagem de Vanessa, aí você vai ler, ela apaga. E quando você lê, ela apaga. Nossa senhora, meu Deus do céu. Fábio Chave, até a tarde, Fabião. Valeu, Pio, abraço. Valeu, Carlão, até a Arena, com Eliel Almeida às 4 da tarde. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas.